Muito bom dia, boa tarde, boa noite, viajores espirituais e amigos da luz. Hoje a gente vai falar rapidinho aqui, um vídeo rápido sobre mais um dos desdobramentos espirituais do nosso amigo JJ, pseudônimo, né? E o que é desdobramento espiritual, né? Na realidade, quando nós dormimos, todos nós saímos do nosso corpo físico, mas não lembramos disso porque acessamos um outro nível de consciência, né? Se a gente acessasse esse outro nível de consciência, a nossa aprovação aqui na Terra seria fácil demais, porque a gente teria acesso a muita coisa que a gente não deve ter, né? A gente teria acesso a muitos dados, muitas informações que facilitariam a nossa aprovação aqui. Saberíamos até o que nós iríamos passar na vida, daria tempo de nos antecipar para poder, né, colar na prova. Então a gente não se lembra do que a gente fez do outro lado. Quando a gente usa o termo desdobramento, né, quando o espírito está dentro do corpo físico, ele está dobrado, vamos dizer assim. Está dobrado no corpo físico. Quando ele se desdobra, né, ele sai. Mas esse termo desdobramento, ele é usado quando você sai do corpo físico com essa mesma consciência aqui física, lembrando de tudo que você fez, lembrando quem você trazendo de volta para o corpo físico todas as lembranças do que você fez e podendo assim relatar para outras pessoas com riqueza de detalhes, né? É uma viagem mesmo, né? Uma viagem espiritual que você faz. Essa é a diferença de desdobramento, né, para uma viagem astral que todos nós fazemos aí quando a gente dorme, né? Alguns não fazem, ficam presos ainda ao corpo físico, depende muito do nível de esclarecimento e espiritualidade de cada um, né? Mas desdobramento tem a ver com a nossa consciência aqui, né, física, material, sem ter acesso a nada, em um arquivo, né, nosso, espiritualmente falando. Você sai do corpo, mas não se lembra da vida passada, não sabe o que vai acontecer no futuro. Você só sai do corpo e traz de volta tudo que você viu, como se você estivesse dentro do corpo, encarnado. Esse é o termo desdobramento, que usa-se muito no meio espírita, né? Então, essa série a gente está relatando aqui os desdobramentos do nosso irmão JJ. É o pseudônimo, são vários desdobramentos, né, bem interessantes que eu resolvi relatar, né? Acordei na lua. Hã? Eu acordei na lua. Como assim acordou na lua? Acordei em meio a uma sensação de paz imensa. O céu escuro, estrelado, a terra cinza, com algumas elevações, né, algumas imperfeições, uma sensação de solidão tremenda, um silêncio muito, muito grande, um silêncio muito grande. E a bola azul ao fundo era o planeta Terra. Ainda estava um pouco meio sonolento, segundo ele, mas sabia que era consciência material, porque quando acordei, disse ele, achei que estava na cama, no quarto, mas não, eu estava em pé e na lua. Como assim? Na lua? Ao olhar para o lado, havia um ser de 1,40 m, 1,30 m, no máximo 1,5 m de altura, com um traje branco até os pés,
como se fosse um avental de cientista. Esse avental de cientista era bem limpo, assim, branco, né, translúcido, com uma gola no pescoço. E esse ser tinha uma cabeça um pouco grande, não havia pelos no corpo, mas os olhos dele transmitiam muita serenidade, muita amizade, muita tranquilidade. Era um ser de uma amorosidade muito grande, né? E ele olhou para aquele ser e ficou surpreso com aquilo tudo que estava acontecendo, né? E ao olhar um pouco mais para a sua esquerda, ele viu um prato, assim, cerca de 50 metros de distância dele, um prato azul, fluorescente. Na verdade era um disco, né? E vários seres muito grandes, de cerca de 4 metros de altura, entrando, correndo dentro desse disco, né? E soltavam um grunhido, um som esquisito pela boca. E aí esse serzinho avisava pro médium, né? JJ, esses não compartilham do mesmo ideal de luz da gente. Deixa eles irem. E falava assim com um português meio dificultoso, sabe? E falava, seja bem-vindo, senhor JJ. E aí ele falou, pô, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou saber que o que está acontecendo aqui não é sonho, né? Porque quando, tudo bem, está lúcido aqui, mas quando eu retornar ao corpo físico, eu vou adormecer, né? E aí quando eu adormecer, algumas informações podem ficar confusas com o que eu posso vir a sonhar. E aí ele virou-se e falou, senhor JJ, o senhor voltará a falar com o seu irmão. E ele, na época, me contou que estava desentendido com o irmão, não falava com o irmão, né? Por 6 meses não falava com o irmão. E esse serzinho falou para ele, seu irmão voltará a falar com você, JJ. Esse será o sinal. Estamos de olho, estamos juntos, né? Em outras palavras, assim, estamos juntos, estamos de olho, estamos presentes, estamos atentos, né? E aí ele viu um arco azul, neon, à sua frente, que é como se fosse uma porta, né? Um portal de luz. Ele foi se encaminhando para aquele arco ali. Quando ele entrou no arco, ele atravessou o arco, ele entrou como se fosse num salão redondo. O piso era de mármore preto. Ele falou, se assemelhava muito ao mármore preto, piso, e tudo iluminado por uma luz azul neon, como se fosse uma luz negra também, né? E essa luz aumentou, ele recebeu uma descarga de energia muito grande, né? Se fortaleceu, né? com aquela energia toda que ele estava recebendo. A energia foi tamanha que ele apagou. Aí simplesmente desmaiou, vamos dizer assim, voltou a dormir, né? E ao acordar, ele sentiu um impacto tão grande no corpo físico que ainda ficou por alguns minutos no corpo físico sentindo como se o seu corpo estivesse sofrendo um efeito de uma força G muito pesado, como se o corpo estivesse sendo esmagado na cama. Ele não conseguia levantar. Depois é que ele foi retomando os sentidos e conseguiu levantar e sentindo sempre aquele arrepio peculiar de desdobramento, né? Porque o desdobramento geralmente você volta para o corpo de forma muito abrupta,
Você não volta lentamente, você não volta adormecendo, você não volta como volta de cotidiano, em que a tua vibração vai reduzindo. Não, você volta na pancada. Você volta com a energia que você estava realmente, né? Então, praticamente ele sentiu todo o impacto no corpo físico, naquelas vibrações. Provavelmente por trabalhar com desobsessão, ele foi levado até lá para recuperar as energias dele, para refazer, né, as energias dele, provavelmente, né, as energias físicas dele, né. E ele ficou, morava com o irmão, com o pai, ele ficou um pouco, após aquele despertar repentino, ele ficou um pouco apreensivo, aguardando os outros acordarem. E todos acordaram de uma forma muito suspeita, porque todos acordaram com um sorriso no rosto, como se tivesse sido agraciado por algo muito bom, né? Por algo muito divino. Primeiro foi o pai, e aí ele falou com o pai: ó, pai, aconteceu isso, você não vai acreditar, tudo bem, mas como prova de que isso aconteceu, meu irmão vai voltar a falar comigo. Como prova de que isso aconteceu, fique atento. E o pai ficou meio assustado, tem medo dessas coisas e tal. E aí o irmão acordou com um sorriso no rosto também, acordou com uma sensação estranha no ar. E, para surpresa de todos, eles voltaram a se falar naquele dia ali. Olha que estranho, né? E esse ser que falou com ele isso, deu esse sinal, ele tinha ele possuía uma gola e uns círculozinhos na gola, assim, adornados, né? Como se fosse um enfeite, não sei. E o avental até o chão, até os pés, né? Branco. Um cientista. Ele era, na verdade, um cientista, porque ele disse que transmitia essa energia, né, de ciência, mas não perdendo a amorosidade. Era um cientista, mas que tinha muita amorosidade também, né? Aí fica a minha pergunta: para onde será que nós vamos quando nós dormimos? Porque isso ele conseguiu lembrar, né? Provavelmente ele foi desperto lá na Lua. Na própria Lua, ele, com a consciência espiritual dele, adormeceu sem retornar para o corpo físico e fez a transição da consciência espiritual de volta para a consciência física, só que fora do corpo. E provavelmente isso aconteceu com algum objetivo maior. O guia, né, que coordenou tudo aquilo ali, porque ele falou que sentia o guia sempre perto dele, né, provocou essa migração de consciência de propósito, né? De propósito para que ele pudesse tomar conhecimento do que estava passando, para que ele pudesse aumentar talvez o conhecimento dele mesmo, para que ele pudesse passar para as pessoas, né? Porque nenhum conhecimento que a gente adquire é para reter, né? O tolo retém e o sábio transmite, já dizia o ditado. Então fica aí essa indagação, esse questionamento. É possível isso acontecer? Não é possível? Tá? Chico Xavier, indo um pouco mais longe, né, admitiu que foi até para outro planeta desdobrado, né? Foi até para outro planeta desdobrado e retornou para o corpo físico, junto com Emmanuel, né? Ah, mas era Chico Xavier. Tudo bem, era Chico Xavier, ele era conhecido e famoso, mas quantos anônimos não existem aí que também possuem uma certa aptidão ou necessidade espiritual de passar por esse tipo de coisa, né? Fica aí essa indagação. E um abraço a todos. Nosso vídeo é curto hoje mesmo. Até o próximo desdobramento. Abraço.